Na década de 70, o Brasil enfrentou epidemias que impactaram a história da saúde pública. Em meio à censura imposta pela ditadura civil-militar e à falta de transparência sobre o avanço das doenças, foi a ciência, especialmente a epidemiologia, que ajudou o país a compreender a dimensão daquela crise e a organizar as respostas. A experiência adquirida no enfrentamento das epidemias, com destaque para a meningite e a encefalite, motivou a criação do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, além da consolidação de um espaço que acompanhou e registrou essa história desde o início, a Revista de Saúde Pública. A revista publicou estudos sobre as epidemias de meningite e de encefalite e, ao longo das décadas seguintes, se tornou um dos principais veículos de difusão do conhecimento epidemiológico no Brasil. No episódio de hoje do Para Além do Artigo, vamos revisitar essa trajetória e discutir o papel da vigilância epidemiológica na construção do sistema de saúde brasileiro e na formação de políticas públicas baseadas em evidências. Para isso, recebemos dois convidados que ajudam a contar essa história. A professora Rita Barradas Barata, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, pesquisadora em epidemiologia social e ex-editora científica da Revista de Saúde Pública, com uma atuação decisiva na consolidação da epidemiologia como campo científico e político no país. Muito obrigada, professora. Eu é que agradeço o convite para estar aqui. E o professor Eliseu Alves Waldman, professor sênior da Faculdade de Saúde Pública da USP, especialista em vigilância epidemiológica e políticas de imunização, que dedicou sua carreira a estudar a epidemiologia, o controle e a vigilância das doenças infecciosas. É editor associado da revista desde 2005. Obrigada, professor. Eu que agradeço o convite. Prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso. Então vamos começar contando um pouco de história. Que é essa questão do contexto histórico da epidemia, que muitas pessoas não conhecem a gravidade do que aconteceu aqui no Brasil na década de 70. Então, professores, as epidemias que surgiram na década de 70, especialmente a de meningite, tiveram um papel importante na história da saúde pública e nas mudanças estruturais no Ministério. Como que vocês lembram daquele momento? Quem eram o Eliseu e a Rita naquele contexto? E o que revelou sobre as fragilidades e as potências do sistema de saúde da época? Bem, eu, no momento, era estudante de medicina, né? Então, a epidemia, na verdade, ela se inicia em 1970, que foi o ano que eu entrei na faculdade, mas ela adquire uma expressão social maior a partir de 73, 74, é o auge, né? Porque, na verdade, em 74, nós já tínhamos duas epidemias, uma pelo meningococo C e outra pelo meningococo A. E aí, então, em 74, eu era interna no Hospital Emílio Ribas. Então, além de participar da pesquisa que se fazia na epidemiologia para poder documentar aquela epidemia, como aluna de medicina eu participei disso, com a orientação do professor José da Silva Guedes e o professor Edmundo Juarez, que no momento era professor aqui na Faculdade de Saúde Pública, né? Então, além de fazer isso, eu atendia lá no Emílio Ribas, o pronto-socorro, a gente fazia centenas de punções lombares, porque era o tempo inteirinho praticamente só meningite, embora o hospital continuasse atendendo e internando outras doenças infecciosas, que naquela época ainda eram muito frequentes, como difteria, raiva, sarampo, varicela, tudo isso continuava, mas o volume da meningite no ano de 74, principalmente, passou a ser extremamente dominante, né? Então, a minha vivência da epidemia, ela se deu dessas duas formas. Já trabalhando no levantamento dos casos, e dos casos para trás, porque o professor Guedes queria que a gente tivesse o mesmo critério diagnóstico para construir o diagrama de controle, para demonstrar que tinha uma epidemia. Então, nós levantamos os casos de meningite desde 1960, que estavam todos digitalizados já, né,
Na verdade, não chamava digitalização naquela época. Você filmava, né, os prontuários e a gente, então, microfilmes, exatamente. E aí a gente ia recolhendo essas informações de todos os suspeitos de meningite meningocócica e aí os confirmados, para poder ter essa base de comparação com o que estava acontecendo nos anos 70. Então, ao longo do meu curso de medicina, eu participei disso tudo. Aí já era interna, quando no 6º ano, a campanha de vacinação enorme que foi feita em 75, e depois eu usei uma parte dessa pesquisa na minha tese de mestrado, né? Que eu, assim que terminei a faculdade, a residência, ingressei no mestrado aqui na Faculdade de Medicina da USP, e foi o meu tema de pesquisa, foi a epidemia de meningite meningocócica. Então, a minha relação com esta epidemia em particular foi intensa, desde o começo da faculdade, praticamente. Bem, o meu contato com a epidemia, acho que o primeiro contato foi ainda como estudante, em estágios que eu fiz como quinto e sextonista no Instituto Emílio Ribas, no Hospital Emílio Ribas, como se chamava na época. Depois eu entrei na residência médica, no departamento de doenças infecciosas do HC. Então eu convivi no HC 73, 74 e 75 eu fiz o curso de saúde pública aqui na escola. Então em 73, 74 eu peguei esse período que foi o período mais difícil, né? Só para a gente ter uma ideia da magnitude da epidemia, no pico de 1974, a gente tinha 200 casos novos por dia no município de São Paulo. Para você ter um parâmetro, o Emílio Ribas, na época, devia ter 900 vagas, leitos, 700 né? leitos. Ou 700 leitos. E o HC tinha mais um pouco, porque era só uma das clínicas, né? Então, era um desastre, porque na verdade você tinha gente na porta do Emílio Ribas, e foi necessário ter hospitais de vanguarda, que eram fundamentalmente o Ribas, o HC e mais um ou dois hospitais públicos, e de retaguarda, porque os 2 ou 3 primeiros dias esses pacientes ficavam na enfermaria dos hospitais de vanguarda e passavam depois, até o 10º dia de tratamento, para hospitais. No fundo, eram hospitais que estavam desativados e foram reativados na urgência para atender essa população. E a letalidade, ou seja, a proporção de óbitos, né, girava em torno de 10%, então você pode ver qual foi o impacto na mortalidade. Agora, foi interessante também essa minha experiência, que foi mais no aspecto clínico, né, de atendimento de pacientes. Eu atuei tanto no HC e no Ribas, como em um hospital de retaguarda. Em 75 fiz o curso de saúde pública e aí acompanhei a campanha nacional de vacinação, que foi uma experiência muito interessante e muito bem sucedida. Eu tenho a impressão, vamos dizer, que o sucesso da vacinação contra a meningite, ela em boa parte influenciou a adesão da população brasileira aos programas de vacinação por muito tempo, né? Porque as coberturas naquele período não eram tão elevadas ainda. Quer dizer, o próprio PNI foi criado em 73 ou 74, acho que em 1973. Enfim, eu acho que foi uma experiência interessante, não tanto na parte de pesquisa, mas de vivência como, vamos dizer, clínico, e nessa minha fase de transição para médico sanitarista, né, no curso de saúde pública. Eu acho que, novamente, quer dizer, a geração de hoje entendeu o que era uma epidemia, uma pandemia com a Covid. E ver, por exemplo, os serviços de saúde não terem, né, apesar que o Brasil conseguiu, né, com o sistema, mas imagino que naquela época o hospital não tinha estrutura para receber todo mundo. Então, apesar de, naquele momento, ele ter um número grande de leitos, porque ele sempre foi um hospital de referência em São Paulo desde o início do século, né? Mas, por exemplo, você não tinha UTI.
tá certo? Você tinha que tratar casos graves de meningococcemia e não tinha UTI. Teve momentos em setembro de 74, que foi o pico máximo, tinha 1.500 pessoas internadas, num hospital que tinha 700 leitos. Então, era colchonete no chão, era criança em cima de pia de laboratório, e era realmente algo extremamente complexo. A vantagem é que você tinha um bom tratamento, você tinha, né, antibióticos, que quando você, inclusive essa foi uma das polêmicas, porque no início do caso, nos primeiros dias, esse que o Eliseu estava comentando, que permaneciam nos hospitais de vanguarda, você precisava usar injetável, porque a criança ou o adulto vomitava, né? O vômito é um dos sintomas. Depois você podia passar para o tratamento oral, porque era muito mais simples você controlar essa quantidade enorme de pessoas sem precisar estar cuidando de tratamento endovenoso. E aí foi uma polêmica enorme, porque a Bayer, que fabricava o antibiótico, aumentou o preço 20 vezes para você usar o oral. E aí surge a acusação, estão superfaturando. Não tinha alternativa. Não é? Porque é isso, as pessoas não têm ideia do que é operacionalmente você ter essa situação, não é? Quer dizer, era algo bastante complexo, né? Você decidir que você passava de uma medicação que era a penicilina cristalina, que se usava, né, na fase injetável, para um oral, mas era o necessário naquela circunstância. Imagine você, com a quantidade de enfermeiras que tinha no hospital, dar conta de um volume que era o dobro num determinado dia e num determinado mês do que era o funcionamento habitual daquele serviço. E aí foi preciso montar essa rede, né, de hospitais, e chegamos até acho que 24 hospitais recebendo pacientes, né? Iniciava o tratamento no Ribas ou no HC, e aí se transferia para esses hospitais. Então, o Cândido Fontoura, eu me lembro, o infantil lá do Ipiranga, vários hospitais municipais e estaduais, e até ligados a empresas de medicina de grupo, que naquele tempo não havia os seguros médicos, eram empresas de medicina de grupo. Eles também entraram, porque não tinha como você garantir atendimento adequado para o volume, né, de casos numa cidade como São Paulo. Foi uma das maiores epidemias que se tem registro no mundo, não é? Porque uma cidade enorme, já era muito grande naquele momento, e uma doença que é uma doença de aglomerações urbanas, transmissão respiratória, não é? E com a gravidade que pode chegar a ter, não é? Quer dizer, embora existisse um tratamento bastante eficiente, você tinha casos que a rapidez na intervenção era fundamental, né? Principalmente meningococcemia. São os quadros sistêmicos e extremamente graves, não é? Então, isto, às vezes, em questão de horas, o paciente morre, né? E lembrar disso, que naquela época não tinha uma UTI para você colocar essa pessoa, né? Diferente de agora. Com a Covid, que pelo menos isso a gente teve, né? E tinha essa questão da censura, tá certo? Então, não havia possibilidade de você entrar em comunicar, tanto para a população como para os profissionais de maneira eficiente, usando os meios de comunicação, rádio, televisão, porque para esses meios não era permitido falar a palavra meningite. Né? A censura foi um pouco menor, mas bastante importante nos meios escritos, nos jornais. Os censores ficavam nas editorias dos jornais, né? E com isso você não consegue dizer para as pessoas o que está acontecendo. Elas sabem, porque era tanto caso que não tinha ninguém nessa cidade que não conhecesse alguém que estivesse com meningite. Então, naquela altura, você nem precisava dizer, porque as pessoas sabiam que tinha uma epidemia, mas você não podia comunicar isso de uma maneira adequada por conta da censura,
não é? O governo militar tomou isso como uma questão de honra. Nós estávamos em pleno milagre econômico do Delfim Neto, com a maior epidemia de doença meningocócica do mundo. Então, a coisa era essa, né? Então, você não podia falar disso. Então, esse é um lado que nós não tivemos na Covid, né? Com todo o governo negacionista e todas as barbaridades que houve em termos de comunicação social, não houve censura, não é? Mas, por outro lado, uma coisa que não aconteceu naquele momento e aconteceu agora foi a intervenção no modo de tratar, né? Naquele momento, teve essa polêmica por conta do custo do medicamento, mas ninguém foi dizer para os médicos como é que eles tinham que tratar a meningite, diferente da Covid, né? Que as pessoas resolveram estabelecer seus próprios processos terapêuticos, mesmo não sendo médicos, e interferir desta maneira. Quer dizer, isso, pelo menos naquele momento, não houve. Se tratava do jeito que se considerava o melhor para a circunstância, né, e operacionalmente, porque é isso que, às vezes, quem não está envolvido com essas questões de saúde pública, as pessoas não conseguem entender isso. Por que é que ele precisa fazer de uma outra forma? Porque tem a questão operacional, você está lidando com volumes, né? Não é tratar uma pessoa no seu consultório, você está lidando com um volume imenso numa situação de precariedade, porque nenhum hospital está preparado para uma coisa dessa, né? Então, acho que essas questões, né, se a gente for comparar o que foi a Covid e o que foi a meningite, tem essas diferenças, né? Tem que complementar, professor? A doutora Rita falou quase tudo, né? Eu vou só acrescentar algumas coisinhas, uma delas, por exemplo, que é muito pouco salientado, né? Se você pegar não deve ter mais registros, mas quem acompanhou, vamos dizer, o ingresso de pacientes nas enfermarias, boa parte desses pacientes eram trabalhadores da construção civil. Quer dizer, esse período, né, em função até do que a Rita salientou, do milagre econômico, você teve um boom da indústria imobiliária. E diferente do que existe hoje, né, que os trabalhadores moram em condições adversas, mas em residências, né, precárias, em muitas vezes, mas eles não moravam em residência, eles moravam em alojamentos das construções. Então, sempre que você tinha... inclusive. Alguns eram containers. Por exemplo, quando foi construído o prédio da secretaria, né? Não sei se você lembra, você, na frente da construção, tinha um alojamento enorme para 80, 100 trabalhadores. Então, esses foram as principais vítimas, porque eles viviam justamente nas condições descritas em livros como de elevado risco para doença meningocócica, que é muito citado em militares em época de treinamento, porque eles ficam em cabanas, né? Tendas, né? Em cabanas. Mas, enfim, esse aspecto acho que é importante ser levantado. Claro. Né? Isso mudou o comportamento epidemiológico da doença. Quando você olha a distribuição por sexo e idade, a meningoar, que é a que entrou em 74, ela faz uma barriga, assim, exatamente em homens, só em homens, e nessa idade produtiva. Esse era um trabalho que vocês publicaram por conta disso. No Congresso da de Ribeirão Preto. Por conta disso, porque você tinha essas condições horríveis, né, do trabalhador da construção civil morando em lugares, inclusive, sem ventilação, aglomerados, tudo isso que facilita a transmissão, né? Então, e normalmente é a meningite meningocócica é uma doença de crianças, até os 5 anos de idade, depois você desenvolve imunidade, raramente um adulto vai ter. Só que numa situação epidêmica, você muda isso, não é? E uma das primeiros alertas que você tem uma epidemia é começar a aparecer casos em outras faixas de idade, né? Porque aí pessoas que normalmente não têm contato e, portanto, não desenvolvem imunidade, passam a ser expostas, né? E à medida que aumenta o número aí de fontes de infecção,
que né, o processo epidêmico é isso, você passa a ter pessoas de todas as idades. Claro, continua o risco sendo maior para as crianças, mas você passa a ter a presença da doença em todas as idades. E nesse caso em particular, isso que o Eliseu lembrou é importante, houve essa questão, Eles uma eram mudança migrantes de áreas rurais. de áreas rurais, Nossa, geralmente, porque também tem né, isso. durante o começo dos anos 70, essa migração interna para São Paulo era enorme, 60 e 70. Então eram pessoas que não tiveram chance nunca de né, se infectar com o meningococo, porque Sim. vinham de cidades pequenas ou de zonas rurais. E aí, ao chegar para trabalhar nessas condições, é uma coisa parecida com os recrutas. Né? A meningite é muito ligada com guerras na história, não é? Tanto é que aqui em São Paulo a primeira epidemia importante foi logo após a Segunda Guerra. A professora Airosa Galvão, que era professora naquele momento aqui, estudou e descreveu, junto com o professor Ari Schmidt. Essa, a posteriori, ninguém ligou para essa epidemia quando ela estava acontecendo. Eles, estudando, analisando epidemiologicamente, detectaram a epidemia. Esta segunda enorme que a gente teve tinha a ver com a Guerra do Vietnã. Olha só. No Vietnã, você teve muitos problemas, tanto no recrutamento, que eles já ficavam doentes no próprio Estados Unidos antes de ir, né, por conta dessas condições, e lá também. Então, você tem... e aí ela se espalhou para todo lado. Né? Na mesma época, você tinha na Europa, era uma pandemia também, a meningite meningocócica naqueles anos 70. Né? Vários países europeus, o norte da África é uma região que sempre tem muita meningite, então você tinha em vários, o sudoeste asiático, por conta de Vietnã, Laos, Camboja, tudo com epidemias, quer dizer, você tinha uma situação que ultrapassava a situação local. E as autoridades usavam isso como argumento para dizer, mas está acontecendo no mundo inteiro. Então, o problema não é aqui. Como se isso deixasse a gente sossegado. Sim. Esse era um dos grandes argumentos que eles usavam. Né? Não temos nada a ver com isso. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, isso sempre, essas atitudes se repetem na história da humanidade, toda vez que você tem epidemia, né? Sim. As reações são as mesmas, é impressionante. É verdade. Não se aprende nada. o que é muito estranho, né? Deveria, né? O que é difícil, mas... Professor, o senhor estava na universidade, então, né? Já estava aqui em 75, fazendo o curso, quando a gente já tinha passado pelo auge, então, da meningite. O que, então, na sua percepção, marcou mais sobre como o país começou a organizar a vigilância epidemiológica? Quer dizer, se você quiser ter uma visão mais abrangente de como o país organizou a vigilância, você tem que voltar um pouquinho para o início da década de 70, e aí não obrigatoriamente, vamos dizer, ligado à questão da epidemia da meningite ou de outras epidemias que graçavam no país. A gente teve, na década de 60... segunda metade, o início da campanha de erradicação da varíola, e com isso você teve a disseminação em todos os países do globo, com características um pouco diferentes, da vigilância, que foi desenvolvida principalmente, mas não exclusivamente, pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. E a partir da década de 70, uma série de profissionais brasileiros, de médicos sanitaristas, principalmente gaúchos, não sei exatamente por qual motivo, mas eles adquiriram grande experiência no uso da vigilância, atuando na campanha de erradicação da varíola, e quando voltaram para o sul, né, para o seu estado original, eles desenvolveram várias iniciativas com foco principalmente em imunização, muito bem sucedidas, o que chamou a atenção, vamos dizer, de sanitaristas do resto do país. Isso é um aspecto. Outro aspecto é que também, vamos dizer assim, na diretriz da própria Organização Pan-Americana de Saúde, houve incentivo para os países latino-americanos implantarem a vigilância. Então, os determinantes políticos passam por aí, e talvez o gatilho tenha sido essa epidemia, pelo impacto, né, que foi bem descrito na nossa conversa.
E eu acho que um aspecto também que é muito pouco salientado atualmente, mas da importância do período 75, 79, a gestão do Paulo Almeida Machado, em mudanças importantes no sistema de saúde. Sistema de saúde não, na organização da saúde pública brasileira. Tem medidas específicas, como a implantação ou a criação do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, com uma série de procedimentos importantes, como, por exemplo, a vinculação do sistema ao Programa Nacional de Imunização, que já existia, né, mas de forma ainda um pouco incipiente. Foi criado o Sistema Nacional de Informação sobre Mortalidade, que foi um avanço, né, um grande avanço, porque com isso você padroniza a declaração de óbitos. Dentro da própria vigilância houve uma padronização das fichas de notificação de doenças, que não era padronizado. Enfim, você passa a organizar sistemas de informação de saúde que foram importantes. Outra coisa que também é pouco lembrada nesse período é a implantação do Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública. Coisa muito pouco discutida, porque hoje a gente confunde um pouquinho a rede de laboratórios de saúde pública, que tem um foco mais vou chamar de apoio à vigilância propriamente dita, diagnóstico, né? E os laboratórios tipo Butantan, tipo Fiocruz, Mano Chagas, que são centros de pesquisa. E esses centros de pesquisa não são perfeitamente não se apresenta adequadamente a distinção do papel deles dentro da saúde pública em relação à área acadêmica. Eu acho que isso é um erro importante que a gente, na própria avaliação que a gente faz dos institutos, é a produção científica com os mesmos critérios que você usa para a academia. Então, eu acho que isso é uma coisa não muito bem resolvida até hoje, mas cujos primórdios, vou dizer, foi nesse período. Ainda que, é bom lembrar que boa parte dessas instituições eram do final do século XIX e começo do século XX, então já vinham com uma tradição. A gente teve algumas experiências, né, que eu acho que vale a pena lembrar, de algumas doenças de caráter emergente. Uma delas foi na década de 70, que é a arbovirose, a encefalite pelo vírus Rossio aqui no Sul, e depois a febre purpúrica brasileira. E aí você tem coisas interessantes, por exemplo, que mostram, vamos dizer, algumas falhas importantes, vamos dizer, na organização da saúde pública brasileira para enfrentar essas situações, né? Seja as epidemias de rotina, seja em situações inusitadas. Você tinha, dentro dos profissionais dos laboratórios de saúde pública, um intercâmbio internacional relativamente importante para o nível de desenvolvimento do país da época. E o papel deles nesses dois eventos foram predominantes, preponderantes, se comparados com a área de epidemiologia, porque os nossos epidemiologistas eles tinham uma formação mais na área de gestão, porque era esse o caráter dos cursos de saúde pública, e, vamos dizer assim, não tinham uma formação ainda sólida em método, que é o que vai ocorrer, na minha opinião, a partir da década de 90, com a pós-graduação, com os cursos de pós-graduação. E outro evento, vamos dizer, marco, que eu acho muito importante, que foi a criação do EPSUS, que é o programa de treinamento em epidemiologia de campo. Eu acho que esses dois fatores e o fortalecimento dos institutos de pesquisa do Ministério e da saúde pública, nem todos são do Ministério, né? Foram importantes, né? E outra política que eu acho que é bem até anterior à década de 70, eu acho que ela começa na década de, ela começa na década de 60, segunda metade, que é uma é a criação formal
da pós-graduação, né? Na verdade, isso é a partir da década de 90, mas a descentralização do ensino superior. Na minha opinião, quer dizer, dois fatores importantes, talvez o fator mais importante para você viabilizar o SUS, né, foi a descentralização do ensino superior, com todas as falhas e vulnerabilidades acríticas, né, que o pessoal, vamos dizer, uma posição mais aberta sempre fez a esse setor do ensino superior. Mas hoje você não tem nenhuma cidade, acho que você tem dados mais, que você atua na CAPES, mas eu acho que você pode afirmar, sem erro, que você não tem nenhuma cidade com mais de 200 mil habitantes no Brasil que não tenha pelo menos um centro universitário, um campus na área da saúde. Sem isso, você não teria o SUS, na minha opinião, né? Você não teria recursos humanos, né? Então, eu acho que tem uma série de coisas, vamos dizer, que permitiram o fortalecimento da vigilância. Então, se você pega o enfrentamento da meningite, acho que a gente pode até citar um exemplo que é interessante, com o próprio Airosa. O Airosa, em 53, publica na Ancestral da Revista Saúde Pública, em Artigos de Saúde Pública, acho que foi em 53, uma epidemia que era até então desconhecida, uma grande epidemia de meningite, que foi 48, 49, ou seja, 3, 4 anos depois. 48 a 52. Foi aquela. Para você ter uma ideia o que era a vigilância, vamos dizer, a agilidade da vigilância, né? Era muito importante na época, por exemplo, o papel dos jornalistas denunciando, que ocorreu também na própria meningite, se bem que teve técnicos, né, sanitaristas que denunciaram essa questão também. Você compara essa situação, ou mesmo o enfrentamento da encefalite ou da febre purpúrica, e já entra um pouquinho na década de 90, a gente não tinha um sistema de vigilância preparado para enfrentar tais situações. Eu queria fazer 2 comentários em cima disso que o Eliseu está trazendo. Lembrar que o Paulo Almeida Machado foi o primeiro ministro que ficou os 4 anos como ministro. Tá? Esse é um dado importante. Os ministros da saúde não ficavam 1 ano no cargo. Ele foi o primeiro a completar. E, nesse momento, ele leva quem para Brasília? Professores da Faculdade de Saúde Pública. José Carlos Seixas, que foi ser o secretário executivo, e Edmundo Juarez, que vivenciou todo esse processo da epidemia aqui em São Paulo. E o que eles fazem? Tudo isso que o Eliseu já destacou. Iniciam a criação dos sistemas de informação, o sistema de mortalidade, o primeiro, padronização do atestado de óbito, ninguém sabe disso. O atestado de óbito era feito em folha de receituário no Brasil inteiro. Então, a primeira vez que o país tem um modelo oficial de atestado de óbito é com o Juarez no Ministério. Aí faz a lei da vigilância, aí soma o PNI com um papel bastante destacado dentro dessa perspectiva da vigilância. Quer dizer, são situações que as pessoas não conhecem. Quando você rotula tudo, era a ditadura, era o governo Geisel, não é? Mas numa condição um pouco diferente do que tinha sido o governo Médici, né? Com um pouquinho mais de luzes, de iluminismo neste governo, buscando gente competente nas áreas técnicas e dando condição deles trabalharem, né? Então, isso foi importante para criar essa base, e aqui em São Paulo, a criação do CIS, né, o Centro de Informação em Saúde. O professor Chester foi o primeiro diretor. Nós estamos falando da presença da Faculdade de Saúde Pública e, por tabela, da Revista de Saúde Pública nesse processo no país. Por exemplo, a febre purpúrica do Brasil, o professor Franjac, que era então lá do nosso departamento, foi a pessoa que investigou aqui em São Paulo. E por que em São Paulo se diagnosticou algo que já tinha acontecido no Paraná 1 ano antes e que passou batido? Porque, apesar de estar muito no início esse processo, São Paulo tinha vigilância epidemiológica, tinha o Instituto Adolfo Lutz e tinha médicos clínicos
bastante bem formados nessa área. O que aconteceu no Paraná? Eles acharam que era meningococcemia, tá? Embora não tivesse meningite junto. E Franjak falou, não pode ser. Não existe isso. Termos um monte de meningococcemias sem meningite. Tem que ser outra coisa. E começou a investigar. Então, aqui em São Paulo, quando ocorreu na região de Ribeirão Preto, a investigação foi feita de maneira mais apropriada. E dizer, isto é uma doença nova. Exato. Você está lá com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, mas você tinha essa circunstância. Se você olhar na história das doenças emergentes no Brasil, quase tudo é diagnosticado aqui em São Paulo. E não é por acaso. É porque você tem um Instituto Adolfo Lutz, reforçando isso que Eliseu falava, que é um instituto ligado aos serviços desde sempre, ele existe para dar suporte para tudo isso, e também faz pesquisa, e também faz o que se supõe que um instituto deva fazer. Mas ele é voltado para responder essas questões práticas. Então, São Paulo teve, durante a maior parte desses anos todos, uma condição muito particular em relação a isso, a vigilância epidemiológica. Praticamente só aqui se fazia investigação de caso por caso. Hoje eu não sei se faz, acho que não mais, mas se investigavam todos os casos notificados, tá certo? Então você tinha uma condição que depois, com a criação do SUS, nem tudo isso se manteve. Muitas coisas foram, de alguma maneira, modificadas, não para melhor, na hora que você não consegue diferenciar o que é tarefa do nível municipal e do nível local e o que é a necessidade de você ter instâncias regionais e estaduais, principalmente do ponto de vista de saúde pública. Para fazer clínica, você não precisa disso, mas para fazer saúde pública, você precisa dessa articulação que vai além do nível local. E o SUS, até hoje, não enxergou direito estas coisas, tá? Então, o SUS avançou num monte de coisas, e a gente viu aí durante a Covid-19 como foi importante ter um sistema como o SUS, e com essa gestão compartilhada dos 3 níveis de governo, tudo isso. Mas essa questão de saúde pública, pelo menos aqui em São Paulo, nós tínhamos uma experiência melhor antes do SUS, que em parte se perdeu com esse processo de tudo é responsabilidade local, tudo é responsabilidade municipal. Para certas questões de controle de doença, isso não funciona. Né? Então, enquanto a gente não entender isso, que tem coisas que necessariamente precisam ser olhadas de outra altitude para poder ser controladas, nós vamos continuar tendo dificuldades, né? Porque nem tudo se resolve no nível local. Não é? Principalmente quando você precisa de conhecimentos técnicos bastante especializados para lidar com certos problemas e que você não vai ter. Nenhum país que gasta muito com saúde, como os Estados Unidos, tem isso para todos os municípios. Tem os departamentos estaduais de saúde, que são responsáveis pela vigilância, que são responsáveis pelo controle, com o apoio do CDC, quando necessário, mas as instâncias são estaduais, não são municipais. Não é? Então, eu acho que esse é uma dificuldade que a gente tem. E que, naquele momento, a gente estava vivendo uma valorização dessa questão da perspectiva da saúde pública, em parte influenciado pelo impacto, né, que essas epidemias tiveram, mas era algo também que já vinha em processo, isso que o Eliseu estava lembrando. Se você olhar toda a reforma que o professor Lezer fez na Secretaria de Saúde, que é dos anos 60, já vinha com essa preocupação de uma organização mais eficiente. Porque, veja, notificação de doença existe desde sempre, né? Primeiro Código Sanitário é da década de 30, né, das reformas feitas pelo Getúlio Vargas. Então, mas você nunca montou uma estrutura que efetivamente fizesse. Isso aparece formalizado para o país nos anos 70. São Paulo já tinha suas diretorias regionais com epidemiologistas fazendo alguma coisa, mas era ainda algo, vamos dizer, começando, né? Começando
a funcionar. Mas é isso, quer dizer, você tem uma série de conjunturas, né? E sem laboratório de saúde pública você não faz vigilância, sem ter um bom sistema de informação você não faz vigilância, mas precisa fazer vigilância, ou seja, ir investigar os casos. Isso é que eu acho que é hoje o nosso grande desafio. Você tem sistemas de informação, mas não tem a investigação, porque, veja, vigilância é uma tecnologia muito particular em saúde pública. Se usa hoje o termo para tudo, mas não é tudo. Inicialmente, qual é a ideia da vigilância? É, a partir de uma notificação, você fazer uma intervenção que interrompa a transmissão, tá certo? Então, você precisa partir do caso, e aí você desencadeia uma série de ações para que aquilo se modifique na população, né? E por isso que a investigação é tão importante. Agora, ela funciona, em geral, melhor acoplada a um programa de controle, que é o caso do programa de imunização para uma série dessas doenças. Se eu tenho uma intervenção que é anterior à ocorrência dos casos, muito melhor. Mas eu tenho que acoplar a isso uma vigilância, porque eu sei que algumas pessoas não vão estar cobertas, vai ter escape, e aí eu preciso intervir a partir da identificação desse caso. Vigilância é isso, tá certo? Mas hoje se usa o termo para tudo, para monitoramento, para outras estratégias de saúde pública. Mas, a rigor, a vigilância tem essa perspectiva. Não pode ser para tudo. Eu não posso ter uma lista, como nós temos hoje no Brasil, de sei lá quantas doenças de notificação e problemas de saúde. Isso já inviabiliza a vigilância. Vigilância tem que ser muito bem desenhada para aquilo que eu possa dar conta de investigar. Não adianta eu colocar tudo quanto é problema na lista, porque aí eu posso ter no máximo informação. Mas se eu não tenho ação, a informação também fica comprometida. Claro. Não é? Claro. Porque você só tem informação de qualidade quando você está usando aquela informação para alguma coisa. Né? Então, acho que a gente ainda tem algumas idas e vindas aí, alguns problemas, apesar de outros tantos terem sido melhor equacionados depois da existência do SUS, mas na saúde pública eu acho que ainda a concepção de saúde pública está meio comprometida. As pessoas não estão conseguindo entender o que é lidar com a dimensão coletiva e populacional das coisas, né? Que não é exatamente igual ter uma porta aberta para o fulano que tem uma queixa clínica ser atendido. Isso é importantíssimo, mas não resolve todos os problemas. Sim, verdade. Né? Verdade. Então vamos conversar um pouco sobre a revista. Afinal de contas, né, vocês conhecem muito bem a revista de saúde pública. A revista ela acompanhou essa história desde o início, que a gente está conversando aqui, publicando artigos sobre a meningite, sobre imunização e sobre vigilância. Não é? Professora, o que representa para a revista ter sido uma espécie de testemunha editorial dessa trajetória? Olha, eu acho que a revista ela tem um lugar particular, né, na saúde pública brasileira. Primeiro, pela visão que ela teve desde o início, e o professor Foratini, extremamente importante, de que, primeiro, você tinha que ter um veículo de qualidade, um veículo que saísse das paredes da faculdade, pudesse atender, ainda que naquele momento, se a gente pegar o gancho do que Eliseu trouxe, década de 70, quando eu terminei a faculdade e resolvi fazer pós-graduação, tinham 3 doutorados na nossa área no Brasil, os 3 na USP. A Faculdade de Medicina, a Faculdade de Saúde Pública e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. É disso que nós estamos falando. Né? A revista já estava aí há uma década, fazendo seu papel de trazer as discussões com muita qualidade, desde o começo, qualidade que eu digo acadêmica, né? Rigor, tá? Mas com uma plateia, vamos chamar assim, ainda restrita, porque você não tinha essa formação pós-graduada no país. Você tinha, também publicando na revista, eventualmente, pessoal que já estava nos serviços, porque a história do ensino da epidemiologia no Brasil ela começa ligada aos serviços.
E na maior parte dos países, os Estados Unidos é uma exceção. Nos Estados Unidos, desde o começo, o locus foram as escolas de saúde pública nas academias. Aqui no Brasil, as escolas de saúde pública iniciais eram dos serviços. Né? A Faculdade de Saúde Pública é a primeira a ser incorporada na universidade, mas inicialmente o Instituto de Higiene era ligado à Secretaria de Saúde, não é? Então, a revista é um veículo para esta história também, né? Da formação em epidemiologia no Brasil, que começa a se modificar na hora que isso se faz na academia e não apenas nos serviços. Mas originalmente era uma formação nos serviços, para dar conta dessas tarefas mais práticas da epidemiologia em serviços, ligado a controle de doenças, ligado a controle de epidemias, né? Então, isso começa a mudar, e a revista é um veículo importantíssimo. A preocupação do professor Foratini de já indexá-la muito bem. Isso não era comum nas revistas brasileiras. A Revista de Saúde Pública é uma das que tem a indexação mais antiga das revistas da área da saúde no Brasil, não é? Então, tudo isso vai dando uma solidez para a revista e um reconhecimento para a revista no campo muito grande, não é? Porque você se preocupou tanto com a questão editorial quanto com a qualidade do que está se publicando e com essa abertura. Não ser uma revista, embora sempre foi a Faculdade de Saúde Pública que sustentou a revista, mas ela foi, desde o princípio, quando há a mudança do nome, né, para uma revista para os sanitaristas do Brasil, né? Ainda que naquele momento fôssemos poucos e muito concentrados em São Paulo, por conta da estruturação da carreira no Estado, por conta dos cursos de saúde pública, que, né, São Paulo, nesse aspecto, tinha uma situação bastante diferente da de outros lugares no Brasil, não é? Então, acho que a revista, ela é isso, e ela segue sendo, né, quer dizer, a partir dos anos 90, com o fortalecimento da pós-graduação e a ampliação da pós-graduação no campo. Hoje nós temos 100 programas na área. Então, ela não dá conta, inclusive, né? Ela é uma revista que é difícil hoje de publicar na revista, porque ela tem um volume enorme de submissões, mas ela não consegue dar conta, né, disso. Quer dizer, assim como cadernos de saúde pública também, né, que é mais recente, foi criada depois pela Escola Nacional de Saúde Pública, mas ela publica mais números que a Revista de Saúde Pública, então consegue absorver um número maior da demanda, mas mesmo assim as duas são revistas hoje com uma taxa de rejeição altíssima por conta de não poder, muitas vezes, dar conta desse volume, né? Mas são revistas que não deixam nada a dever. Inclusive, agora, na minha livre docência, eu fiz uma análise da produção do campo, e quando a gente pega os artigos publicados na Revista de Saúde Pública e no Cadernos, que estão em português e em inglês, a gente consegue receber o mesmo número de citações de estar publicando nas revistas de ponta do campo. Tá? Então, isso mostra que a indexação que essas revistas têm hoje na literatura científica internacional e tal, e a visibilidade que elas alcançam com esta circulação, garante para quem publica nelas mesmo o efeito em termos de citações, porque citação é uma medida de acolhimento do que você produziu, não é? Então, se você publicar nas revistas de ponta do nosso campo. Então, isso não é pouca coisa, com as dificuldades que nós sabemos muito bem que existem para manter as revistas, com a qualidade. Com certeza. Não é? Então, para mim, a revista é isso, né? Ela tem esse significado e muito deve ao professor Foratini e à Terezinha, que conseguiram, de fato, fazer isto com muita qualidade desde o começo. Né? Dizer, olha, é para valer, é sério. Esse é um veículo que vai
permitir à ciência brasileira se projetar. E foi isso que a gente viu ao longo dos anos, né? Quer dizer, ela é uma revista hoje muito bem colocada no universo ao qual ela pertence, né? Isso aí. Professor, e olhando para o futuro, quais são os desafios para manter a relevância científica e social de uma revista como a Revista de Saúde Pública, num cenário em que a gente tem excesso de informação e disputa em torno de uma verdade? Como exercício de futurologia, vamos lá. Isso eu acho que é o mais difícil, né? Eu acho que a gente, não só no campo das revistas científicas, mas no mundo todo, a gente passa por um momento muito complexo, né? A gente tem, sei lá, desde as mudanças climáticas com forte impacto, vamos dizer, na vida das populações. Você tem, vamos dizer, a produção científica crescendo numa velocidade difícil de ser acompanhada. E você vê também um aumento, né, se a gente quiser focalizar as revistas, um aumento do número de veículos de divulgação, de revistas, né? Um aumento muito grande e o surgimento da inteligência artificial em toda essa confusão. Enfim, não vai ser fácil, né, a gente resolver nem esse e muito menos os outros problemas. Mas acho que a gente já vê hoje uma série de iniciativas, né, no sentido de ordenar melhor essa questão da divulgação científica e de se preservar, até onde isso é possível, né, a possibilidade de profissionais que atuam nos serviços, né, na parte prática da sociedade, seja para os professores, os profissionais que atuam dentro da academia, critérios mais rígidos de avaliação, né? Essa acho que é a discussão atual. Acho que isso a gente deve, vamos dizer, enfrentar esse processo aí por talvez na próxima década, né? Mas eu acho que, como outras crises, né, sempre você tem possibilidade de avanços, né? Eu acho que chegaremos lá, não todos nós, né, mas enfim, as novas gerações chegarão lá sobrevivendo bem a essa nova situação, mas não vai ser muito fácil, né? Quer dizer, o dia a dia da situação internacional dá uma visão do que nos espera nessa década, né? E quais são as opções, né? Hoje saiu um artigo que eu não consegui ler direito, né, do Serra, que eu passei os olhos também de manhã cedo nele. Que ele procura, vamos dizer, pôr as coisas em dia. E uma coisa que me chamou atenção é o seguinte: é necessário, vou dizer assim, muita maturidade, né? Seja da população, seja dos nossos gestores políticos e administrativos, para enfrentar os desafios, né? E a gente tem que preservar a independência e a autonomia, né? Seja do país, seja dos países, vamos dizer assim, mais periféricos, ou seja, os países de média e baixa renda. E esse acho que é o grande desafio. E isso entra na questão de como preservar a verdade, né? Como que você vai dizer qual que é a narrativa que se aproxima melhor, né, dos fatos. Mas, enfim, eu não tenho assim, uma receita. Eu acho que é por aí. O que a gente precisa é muita responsabilidade, principalmente nas escolhas. Sim. E a gente vê, se você pega a situação atual, você pega os desafios da Ucrânia, do Oriente Médio, e vê algumas mudanças, por exemplo, de postura nos países europeus, você vê alguma luz no fim do túnel,
né? A América Latina está numa fase difícil, né? Eu não sei. Mas eu acho que sobreviveremos, chegaremos até o fim dessa década, talvez em condições melhores do que estamos hoje. É o que eu Sim, esperamos. desejo e espero. Esperamos, sim. Quer complementar, professor? Eu acho que mudou muito, né? Toda a maneira de produzir em todo. Hoje até já se fala, né, num capitalismo digital. A sociedade mudou demais e muito rapidamente, em todos os sentidos, né? E na área editorial também aconteceu isso, não é? Quer dizer, hoje raramente alguém pega uma revista física na mão, não é? Sim. Você tem um sistema, eu fico boba porque eu falo a única rede social que eu utilizo é o ResearchGate. E eles conseguem me contar antes que saiu uma publicação minha de eu saber que ela já está publicada. Então, só que aí o que mais me chama atenção é que coisas que eu publiquei há 40 anos atrás estão sendo citados. E eu digo, como é que isso é possível? Né? Isso está lá nos anos 80. Por que agora alguém fazendo um trabalho vai citar? Porque hoje o sistema de busca na internet suplantou, né, as bases. A gente que é formado num outro momento continua usando o recurso das bases indexadoras. Por quê? Até por conta desse filtro que supostamente esta produção que está ali passou. E o que está na rede é peixe, qualquer coisa vem. Exato. Não é isso? Então, acho que isso ainda existe no mundo acadêmico, essa preocupação, mas está mudando. Os nossos alunos mais recentes, eles não vão mais fazer busca nas bases de indexação, eles buscam na internet, na rede. E com as ferramentas de inteligência artificial, mal denominadas, né, de inteligência artificial, onde se confunde linguagem com raciocínio, né? Mas, enfim, é muito rápido, é tudo muito fácil, é tudo muito na mão. Então, se tiver num meio eletrônico, as pessoas estão conseguindo acessar, estão lendo. Então, ontem mesmo eu recebi lá 14 citações. Vou olhar, tem coisa da década de 80. Falo, como é que alguém, e assim, fora do Brasil inclusive, né? Como está publicado em inglês, né? Na revista Saúde Pública, né? Essas revistas nossas, está em circulação esse conhecimento. Agora, ao mesmo tempo, você tem fábricas de artigos, cada vez mais problemática essa coisa, né? Na hora que se começou a remunerar docentes em função de produção, você gerou uma indústria de fabricação. E em revistas boas essas coisas estão sendo publicadas, que você, como editor, muitas vezes não tem como captar, não é? Sim. Então, é um problema enorme que eu falo, graças a Deus que eu não sou mais editora, porque eu ia estar perdendo o sono, não é? Porque é isso, hoje você tem o controle sobre essa coisa para dizer, olha, se está no New England, se está no Lancet, se está na revista, nós não conseguimos mais dizer isso com segurança. Por quê? Porque existe todo esse sistema totalmente deteriorado, né, de fabricação mesmo, de fatos que não são fatos, né, são fabricações. E isso realmente dá para nós, que a vida inteira, né, vamos dizer, acho que a ciência ela tem uma situação peculiar, porque ela vive de derrubar suas próprias verdades, não é? E é muito difícil, às vezes, para o comum dos mortais entender isso, não é? Porque foi ficando relativamente esotérico o fazer da ciência. Se você não é alguém que atua num determinado campo, você tem dificuldades até de conversar e de ler e de entender o que está sendo feito, não é? E isso vale para todos os ramos da ciência, e dá mais para os leigos. Quer dizer, como é que você comunica esta ciência e essa verdade que é provisória, que vai ser derrubada em seguida, e quer credibilidade para isso, não é? É difícil, é muito difícil. Acho que sempre a tarefa da divulgação e da comunicação da ciência esbarrou nisso. E não tem uma única verdade, não é? Quer dizer, nós vamos ter
modos de pensar os processos, nós vamos ter modos de entender o que acontece na sociedade, e isso vai influenciar a ciência que a gente faz. Então, é cada vez mais difícil, nesse cipoal de informações circulando por todos esses canais, que a ciência se afirme como a portadora da verdade, não é? Então, acho que isso é realmente um desafio enorme, porque a gente fica o tempo inteiro ali. Não, aí a Covid-19 foi excelente nesse sentido de mostrar a dificuldade que a ciência tem de comunicar, não é? E de dizer, ó, por que isso deveria ser assim e não assado, não é? Até agora eu estou vendo artigos sobre se ivermectina é preventivo de Covid. Gente, pelo amor de Deus, né? Mas tem. Por quê? Porque a gente não consegue e nem pode, como cientista, para ser honesto, ter uma posição absoluta. Sim, não é? Porque a gente sabe que não é absoluto, porque você tem contextos, você tem circunstâncias, agora tem que ter a responsabilidade, né? Algumas revistas fizeram coisas muito criticáveis, no sentido do quê? De ser inédito, de sair na frente. Então, revistas seríssimas que publicaram coisas que não deviam ter sido publicadas. Agora tem que retratar. Que tem que retratar, e retratar a gente sabe como funciona. Sim. Nem todo mundo se importa com a retratação, aquilo continua, né? Ali porque não levam em conta que foi retratado. Sim. Então, eu acho que é muito difícil agora a vida da revista, mas eu imagino que aconteça o que se verificou em relação às mídias. Os jornais foram as mídias mais confiáveis durante a pandemia. Assim, vários estudos que eu vi feitos em várias partes do mundo. Quer dizer, as pessoas, apesar de consumirem toda esta coisa das redes sociais e tal, eles confiavam mais no que um jornal publicava, assim, vamos dizer, o Estado de São Paulo, a Folha Sim. de São Paulo. Então, eu suponho que no nosso mundo das revistas científicas também vai acontecer isso. Você tem um certo núcleo que tem credibilidade. Uhum. E nesse cipoal todo, na hora que você tem que escolher, você vai nessas primeiro, pelo menos, né? Eu acho que é isso, que apesar de haver essa facilidade de buscar tudo na rede, qualquer assunto que você busque, vem uma enormidade de coisas. Então, um critério de seleção que ajuda a gente é onde está publicado isso aqui. E aí você já vai descartando, né? Agora, eu não sei se as novas gerações terão esse tipo de relação. Pois é. Porque nós temos essa vivência porque passamos o antes, o durante, agora vamos ver o depois, né? Mas a gente tem essa vivência. Eu não sei se as novas gerações vão ter, porque eu vejo, por exemplo, muita gente muito boa publicando em revistas predatórias, né? Sem se dar conta de que aquilo é uma revista que não deveria estar sendo incentivada, até porque a questão de ser predatório ou não é dúbia muitas vezes, não fica muito claro, os critérios são meio difíceis de aplicar. Então, não é fácil. Eu acho que hoje o desafio para quem está à frente de uma revista, com a responsabilidade editorial e com a seriedade que você precisa ter, principalmente num campo como o nosso, que é um campo aplicado, né? É um trabalho grande, é uma preocupação a mais, que antigamente a gente não tinha, não é? Porque você tinha uma outra dinâmica nesse campo, né? Hoje, inclusive, eu tenho recebido solicitações de parecer para essas iniciativas de pós-publicação, sabe? De revisão pós-publicação, que existem algumas, né? A maior é a F1000, eles te pedem para fazer um parecer recomendando ou não e classificando a qualidade daquele artigo. Já está publicado, já está numa revista. Mas para ajudar as pessoas na hora de selecionar. Então, pedindo, né, para especialistas, eu tenho recebido muita coisa de vacina pedindo esse tipo de avaliação, quer dizer, enfim, vão surgindo, tem grupos, né, nos Estados Unidos só refazendo pesquisa, né,
só validando pesquisas já publicadas, refazendo, e muita gente ficou na berlinda por conta disso. As pesquisas não são reproduzíveis. Então, hoje esse mundo da ciência, da divulgação e da publicação está lidando com coisas muito diferentes daquilo que era, né, a nossa história inicial. Quer dizer, então, eu imagino que hoje os editores da Revista Saúde Pública têm uma preocupação enorme com todos esses aspectos, fora o uso pelos próprios pesquisadores mais sérios da chamada inteligência artificial para fazer coisas que só o pesquisador deveria fazer. Fazer coisas que você possa delegar, eu acho que é inevitável e vai acontecer mesmo. Mas formular a tua pergunta de investigação, analisar e interpretar os teus resultados, aí não dá, né? Para delegar, porque aí você está fazendo o que ali? Exato. Quer dizer, vira uma coisa mecânica e automatizada que não vai ser como deveria, né? Mas vai ter gente fazendo, isso não tenho dúvida. E é muito difícil você... e a gente vai ter que ficar mais desconfiado. Quando você chegar a um determinado tempo, você fala, isso aqui está com cara, mas como é que você vai saber se sim ou se não? Vai ter que perguntar para a inteligência artificial se é ou não é, né? Se é ou não é, né? Porque, veja, não dá nem para aplicar os detectores de plágio, porque como elas produzem a partir do que está na rede, tudo vai cair no plágio, né? Porque tudo é produzido a partir do que já está. Você não cria nada, né? Então, acho que a vida de editor ficou mais difícil, com certeza, do que foi nesses primeiros 60 anos da revista de Saúde Pública. Exatamente. Bom, eu queria agradecer imensamente pela conversa muito boa. A gente poderia conversar muito tempo sobre muitos dos temas que a gente abordou aqui. Mas, então, para fechar, eu queria que vocês gravassem, então, uma mensagem final para os nossos ouvintes e, se pudessem, né, também deixar uma mensagem pelos 60 anos da revista, já que esse episódio é todo especial, fazendo parte dessa série. Certo? Quer começar, professor? Acho que a gente poderia dizer, a revista nesses 60 anos, ela acompanhou o desenvolvimento da saúde pública brasileira e dentro da saúde pública... o fortalecimento da epidemiologia, né? Além de ter, vamos dizer, acompanhado a implantação do SUS, a consolidação do SUS com todas as suas dificuldades. Hoje, acho que pode-se dizer que ele está consolidado. Ele parte, por exemplo, de um país onde a saúde pública focalizava basicamente as endemias rurais, hoje para as doenças emergentes, para doenças de grande interesse atual, seja na área de nutrição, seja na área de saúde mental. Ele acompanha tudo isso. Só que hoje nós estamos num movimento, não de transformação, mas, como disse o canadense, de ruptura, né? Eu acho, não sei se eu sou otimista demais, que ele traz grandes, vamos dizer, oportunidades para o Brasil como um todo, se for bem dirigido, né, liderado, e também para algumas instituições, como, por exemplo, a Revista Saúde Pública. A revista que acompanhou todo esse processo de descentralização da implantação do SUS, descentralização da pós-graduação, mudança das características da pesquisa em saúde pública no Brasil. Eu acho que hoje, em função dessa ruptura dentro, vamos dizer, do contexto global, ele pode assumir também em função até do prestígio da área de saúde pública brasileira, assumir um papel dentro de uma perspectiva mais de saúde global, vamos dizer assim, né? Voltado principalmente aos países de baixa e média renda, principalmente, eu acho, porque temos mais coisas em comum, países da América Latina e da África. E com ênfase maior, quem sabe, para os países de língua portuguesa. Eu acho que os colegas que vão manter a revista na próxima década poderiam ver com carinho
essas janelas que se abrem, né, para a revista. É isso, então. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento comemorativo dos 60 anos da revista. Muito obrigado. Eu acho que é um apelo, né, para que as pessoas continuem ajudando com os seus trabalhos, com os seus artigos, a manter a revista, né? Que ela possa continuar fazendo a seleção que ela faz dos melhores e possa ser esse lugar, no caso da saúde pública brasileira, de também dar essa visibilidade para fora, né, naquilo que a gente faz, e acolher várias contribuições que não estão encontrando lugar em algumas publicações, principalmente norte-americanas, né, muito tradicionais, porque a gente sabe que isso acontece. Então, ainda no tempo que eu estava na editoria científica, a gente começou a receber coisas de países do Oriente Médio, principalmente, que têm dificuldade de penetração em alguns campos, que a gente sabe que, apesar da ciência gostar de se pensar como algo neutro, ela é profundamente vinculada com a política, não tem como, né? Como toda atividade social. Então, a gente sabe das dificuldades que alguns pesquisadores, né, de países de renda média, ou até média alta, mas que, por questões políticas, estão encontrando dificuldade de participar e de publicar suas coisas. Então, acho que a revista tem essa possibilidade, sim, e acho que essa maior integração dentro da América Latina, nós sempre tivemos dificuldade por causa da língua, né? Ser o único país falando português e não espanhol, mas a revista acolhe, né? E sempre acolheu publicação em espanhol também. E acho que é isso, a gente pensar essa dimensão da saúde global me parece que é, de fato, um caminho, né? Nós temos problemas enormes, né, que afetam a saúde, migrações, deslocamentos populacionais por conta de conflitos armados, a violência, que é algo muito próprio do nosso continente, assim como da África. Nós temos temas, né, e espaços de reflexão, e já temos hoje no Brasil um grupo de pessoas trabalhando nessa área com uma formação metodológica e teórica igual ou maior do que de países do primeiro mundo, né, por conta das nossas vicissitudes. Então, acho que é uma janela, né, para isso. Então, o apelo seria esse, que os nossos autores continuassem considerando a revista e trabalhando junto com os editores para mantê-la por muitos mais anos, né, a partir desses 60 agora completados. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, por terem aceitado o nosso convite, por terem dado essa aula para nós aqui, e também convidar o leitor, né, o leitor da revista, os nossos ouvintes, né, que continuem nos acompanhando, nos sigam nas redes sociais, e também eu quero agradecer a equipe que produz esse podcast. Até o próximo episódio.